paz, irmãos amados, que prazer a gente estar junto mais uma vez, refletindo a respeito da palavra de Deus. E eu queria começar essa nossa conversa hoje fazendo uma pergunta para você. Você conhece alguém ansioso? Com certeza conhece. Eu conheço várias pessoas ansiosas e nós mesmos já passamos por momentos de ansiedade, tenho certeza disso. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo também sabia disso. E os filipenses também sabiam disso. Por isso eu queria compartilhar um trecho da palavra de Deus, da carta que Paulo escreveu para os filipenses, no capítulo 4, dos versículos 6 a 9, e trazer para a gente que ensinamentos esse texto traz para nós. O que isso pode ser aplicado na nossa vida prática, principalmente nesses tempos tão ansiosos que nós vivemos. Então, acompanha comigo. Filipenses 4, de 6 a 9. Vamos ler juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Queridos, Jesus deixou e prometeu que nos daria a sua paz. Ele deixou isso para nós. Ele disse lá em João 14, 27 assim: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é que é o consolo que Jesus deixou para a gente. E Jesus declarou essas palavras para nos confortar nos momentos de dificuldade. E é interessante que 7 vezes no Novo Testamento a gente tem referências a Deus ou Senhor da paz. E a boa notícia, querido, é que essa paz pode ser uma experiência constante na vida do cristão. E por falar em provações, os irmãos filipenses certamente iriam sofrer muitas provações antes de Paulo ter escrito aquilo para eles. Paulo sabia que eles iam enfrentar perseguições do Império Romano e que eles passariam por dificuldades. Por isso que Paulo escreveu essas palavras. Sabe qual é o problema da história? É a preocupação. Vamos ler lá de novo o versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Isso aí numa outra versão. Queridos, não andeis ansiosos. Jesus já falou sobre isso desde lá do Sermão do Monte. Ele já falava sobre ansiedade, sobre a falta de fé, lá em Mateus 6, 25 a 34, especialmente nos versículos 30 e 33. Essa palavra ansiedade, amados, ela significa literalmente estar preocupado ou inquietar-se. Esse verbo ele expressa um sentimento de algo ou alguém, muitas vezes ao ponto de se sentir sobrecarregado. Essa palavra ansiedade, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo lá para os filipenses como um sinônimo de preocupação. Lembra lá da parábola do semeador? Jesus adverte que a semente, que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem o evangelho, mas aí lá em Lucas 8,14 assim, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Querido, quando a preocupação ela toma conta da vida da gente, ela sufoca a palavra de Deus em nós. Isso faz com que a gente abandone a nossa confiança no Senhor. E aí a gente em vez de lançar toda a nossa dificuldade ao Senhor, a gente então adquire ansiedade. A preocupação ela é errada porque ela nos faz acreditar que Deus não pode nos ajudar. Ela é mãe da falta de fé. O coração ansioso, amado, ele na verdade está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu não acredito que o Senhor pode cuidar de mim. Então eu vou fazer as coisas do meu jeito. O que significa isso? Que a maioria das coisas com as quais nos preocupamos
preocupamos, nunca acontece. Já percebeu isso? Toda vez que a gente se preocupa com alguma coisa, aquilo não acaba acontecendo. Assim, amado, o primeiro passo para a gente lidar com a ansiedade é examinar se a nossa preocupação excessiva é devido à nossa falta de fé ou o foco errado que nós temos em nós mesmos. A preocupação, ela tem uma prescrição. Qual é o remédio? O remédio para a preocupação? A oração. É assim que a gente deve lidar com a ansiedade, orando. Aqui a gente tem um conselho maravilhoso no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então Deus quer conhecer os nossos problemas. Deus quer conhecer aquilo que está nos afligindo. Querido, preocupações e orações são coisas opostas, como água e fogo. Quando você se preocupa, ou você não consegue orar. E quando você ora, você está deixando as suas preocupações. Mas você não pode conviver com as duas coisas. Ou você se preocupa, ou você deixa as coisas na mão de Deus. A oração, amado, é um grande conforto nos tempos difíceis e um poderoso antídoto contra todo tipo de preocupação. Através da oração, a gente visita o céu e a gente traz o céu na terra. Paulo usa 3 palavras aqui para representar a oração. E essas 3 palavras, elas têm um significado que se sobrepõe. Ele fala em oração, súplica e ação de graças. Quando ele fala em oração, isso significa que a gente deve parar e lembrar que a gente está entrando na presença de Deus, no Deus Santo, onde os anjos cobrem os seus rostos e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, Deus está nos convidando a nos aproximarmos com confiança ao trono da graça para receber misericórdia e graça em tempo de necessidade, como fala lá em Hebreus 4,16. A outra palavra que ele usa aqui é súplica. A súplica significa um grito de desespero, um pedido de ajuda no momento de necessidade, querido. Nós devemos apresentar as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de guardar o peso da ansiedade, né, dentro de nós. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Na oração, querido, nós aprendemos que o foco primeiro deve ser o reino de Deus e a sua justiça. E o terceiro significado que ele fala aqui é ação de graças, ou seja, agradecer a Deus em meio a uma crise ou julgamento, é dizer: Senhor, eu não entendo, mas me submeto ao seu propósito soberano nesta situação. Eu sei que o Senhor está trabalhando e confio no Senhor e confio no que o Senhor está fazendo. Esse é o coração agradecido. Então, a gente precisa demonstrar na nossa oração que nós somos gratos pelo que Deus tem feito por nós e porque nós sabemos que Ele está agindo a nosso favor. Então, assim, quando a ansiedade vier tomar conta do nosso coração, a gente deve buscar Deus em oração, em humildade, agradecido, porque a ansiedade ela é improdutiva, ela não nos leva a lugar nenhum. E qual é o resultado disso? O resultado disso é a paz de Deus. Olha só o que diz no versículo 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo aqui ele está falando da paz que vem de Deus e que não está sujeita à ansiedade, porque Ele é o Criador e soberano, onipotente e Senhor de todo o universo. Então essa paz é a paz que Jesus prometeu, que falou assim: não vou lá dou como o mundo a dá. Humanamente, querido, isso é inexplicável, parece coisa de louco a gente ter paz no momento de incerteza, a gente ter paz no momento de necessidade, no momento de dificuldade, mas isso é sobrenatural. E eu queria falar 3 verdades a respeito da paz. A primeira verdade é que a paz é divina. A paz vem do Senhor, não vem da gente mesmo. Não é você ficar zen. Não é isso. A paz vem do Senhor. Em segundo lugar, a paz de Deus, ela transcende a própria compreensão humana. Muitas pessoas não entendem por que a gente tem paz em meio à tribulação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o que diz lá em Efésios 3:20. Então, amado, o verdadeiro desafio da vida cristã não é eliminar as circunstâncias desagradáveis, mas é confiar que
o nosso Deus, ele tem propósitos para nós e age sempre a partir desse propósito. E em terceiro lugar, a respeito da paz, a paz de Deus é um guarda celestial ao nosso redor. Olha o final do versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses, diz assim: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, o que Deus está prometendo aqui não é que todas as circunstâncias vão sumir de uma hora para outra, é que a oração não é uma técnica para você ficar calmo, não é isso. O que a gente está falando aqui é de relacionamento contínuo com Deus, profundo, íntimo, com esse Deus de paz, que a gente procura agradá-lo com todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Querido, em tempo de provação, você se aproxima do Deus de paz, você se concentra na graça de Cristo Jesus, derrama o seu coração diante dele e o resultado é que a paz de Cristo vai inundar e vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Querido, pensamentos e ações corretas são essenciais. No versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu queria que você pensasse comigo aqui. Todos os dias nós temos milhões de pensamentos. A Bíblia, ela não deixa dúvida de que a vida das pessoas é produto dos seus pensamentos. Olha o que diz lá Provérbios, diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo, lá em Provérbios 23:7. Você sabia que uma pessoa normal, ela tem 10 mil pensamentos por dia? Isso significa 3,5 milhões de pensamentos por ano. Se você viver até 75 anos, você vai ter 26 milhões de pensamentos diferentes. O que você acha? Isso será que não determina a vida da gente? Com certeza. Diante de tudo isso, a gente precisa considerar o fato de que pensamentos equivocados, eles vão nos levar para comportamentos equivocados. Paulo sabia disso. Sabia que a nossa grande batalha se trava no campo da nossa mente. Então a gente deve pensar corretamente. O princípio de Paulo atrás disso é simples. O pecado sempre começa na mente e a santidade também. Então quando Paulo diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o mandamento que ele está deixando para a gente é: continue pensando nessas coisas boas. Encontre o que é verdadeiro e pense nisso. Encontre o que é amável, o que é de boa fama e pense nisso. Encontre o que é virtuoso e pense nisso. Tenha bons pensamentos. E o pensamento vai nos fazer agir corretamente. Olha o versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses. Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Observa que há uma conexão íntima entre o pensamento e a prática. Seja isso que ocupe o vosso pensamento e praticai. Então, querido, não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. Ao longo do seu ministério, Paulo, ele não apenas ensinou a palavra, mas ele também viveu na prática aquilo que ele estava falando para os seus ouvintes. Então, por isso que ele dizia: olhem para mim, olhem para os meus atos, para como eu pratico. Então, lidar com ansiedade, querido, é uma questão de pensamento apropriado e ação correta. Quando a gente segue esses conselhos de Paulo, então há promessa de paz para cada um. É um lembrete de que aqueles que têm atitudes, pensamentos e ações piedosas vão ser guardados tanto pela paz de Deus como pelo Deus da paz. Aleluia! Além da paz de Deus para nos guardar, agora temos o Deus da paz para nos guiar. Então, querido, o crente, ele tem a garantia de que o Deus da paz estará sempre com ele. Ele tem a paz de Deus dentro dele e o Deus da paz ao seu redor. Então, ele tem a presença e a proteção dessa paz, porque onde quer que Deus esteja, assim também são os seus
atributos essenciais. Eu queria terminar essa nossa reflexão contando uma história. Então, existia um piloto, né, que estava fazendo um voo ao redor do mundo. E nas 2 últimas horas do voo, ele notou um barulho estranho no avião. E ele percebeu que aquele barulho era o barulho de algum animal. E ele acabou reconhecendo que dentro do avião, onde ficava a parte elétrica do avião, tinha um rato. E ele não sabia como ele ia fazer para destruir aquele rato. E ele ficou pensando, poxa, esse rato pode roer algum cabo, pode roer algum componente do avião, e esse avião pode cair por causa desse animal. E ele ficou pensando assim, mas o rato é um animal subterrâneo, é um animal terrestre que vive nos subsolos. Um rato não deveria estar no avião, ele está no lugar errado. Então o que aconteceu? Ele simplesmente começou a subir com o avião, cada vez numa altitude maior, e aí o rato não suportou aquela pressão atmosférica e acabou morrendo. E aí ele desceu com o avião e conseguiu pousar em segurança. Eu quero dizer para você, nessa ilustração, a ansiedade é como um rato. Ela não pode viver nas alturas, não pode viver no lugar secreto do Altíssimo. Ela não pode respirar na atmosfera vital criada pela oração e pela familiaridade com a Escritura, com a palavra de Deus. Então, amado, a preocupação excessiva, ela morre quando a gente leva ela para o Senhor, através da oração e da sua palavra. Que você faça isso, que você voe cada vez mais alto, que você vá cada vez mais alto nas alturas, para que você coloque a sua confiança no Senhor, para que toda ansiedade seja extirpada na raiz, para que a sua confiança seja tremenda no Senhor, completa no Senhor, e o Deus de paz há de guardar o seu coração. Que Deus te abençoe tremendamente, que você seja abençoado nesse dia, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz. No nome de Jesus. Amém.